Essa aqui é a China, talvez o país mais importante de toda a Ásia. Logo ao seu lado, nós temos a Índia, outra potência econômica e militar asiática. Esses países são divididos por uma imensa cadeia de montanhas chamada de Himalaias. Esta cordilheira serviu como uma barreira natural entre ambos os países durante toda a sua história. E é aqui, nos Himalaias, que a maior disputa territorial do mundo moderno começa. A China é o país mais populoso do mundo. Já a Índia é o segundo país com maior população, e isso faz com que ambos disputem o trono de país mais influente da Ásia. A China, por exemplo, na tentativa de aumentar a sua influência no mundo, está construindo um cinturão de mega projetos de rodovias para justamente tentar limitar a atuação indiana no continente. Esses mega projetos envolvem rodovias que ligam a China a diversos outros países de toda a Ásia, incluindo países inimigos da Índia, como o Paquistão. Em resposta, o governo indiano está militarizando muito mais a sua fronteira com a China ano após ano. E para entendermos tudo isso, vamos analisar essa situação de ponta a ponta. Mas antes, se você é novo aqui no canal e curte conteúdo de geopolítica, se inscreve aqui e fica de olho nas nossas novidades. Nós lançamos vídeos novos toda semana, conteúdo de qualidade e prático que você não vai ver em nenhum outro lugar. Muito bem, esse conflito pela região dos Himalaias se dá há muito tempo, tendo começado em 1914, quando o Império Britânico, que na época tinha o domínio da Índia, estabeleceu a linha de McMahon para delimitar os limites da fronteira da Índia e do Tibete. Nesse primeiro ponto, os chineses não respeitaram o limite. Foi apenas em 1962 que os chineses invadiram o território indiano de Ladakh e passaram a controlar a região de Askai Chin até os dias atuais. Hoje os conflitos daquela região se dividem em três partes diferentes, sendo a região da Caxemira no noroeste, a área central e, por fim, Arunachal Pradesh. Focando na Caxemira, que é a região mais militarizada e de maior conflito, são três áreas de conflitos principais. A Caxemira indiana, administrada pela Índia, a região de Aksai Chin, administrada pela China, e a região da Caxemira paquistanesa, administrada pelo Paquistão. A grande questão é que os indianos reivindicam o controle de todas essas três regiões. Já os paquistaneses reivindicam apenas os territórios sob controle indiano. Isso acontece porque ambos os países já foram um só. Em 1947, a Índia e o Paquistão estavam à beira da independência dos britânicos, e então o Império Britânico da Índia se dividiu entre os estados da Índia e do Paquistão. Na época, o Império Britânico da Índia era composto por vários estados menores, que faziam parte do Império, mas eram liderados por um único monarca. Durante a divisão, os estados monárquicos puderam escolher se iriam ceder à Índia ou ao Paquistão. Em geral, os estados muçulmanos integram o Paquistão. Já os estados hindus integram a Índia. No entanto, a Caxemira era um caso peculiar, pois o governante Maharaja era hindu, mas o povo da região era de origem muçulmana. Isso acarretou em diversos conflitos entre o governante Maharaja e milícias muçulmanas. O governante, na tentativa de deter as milícias e rebeliões, pediu ajuda à Índia e, ao fazer isso, cedeu a Caxemira. Foi nesse momento que começou a Primeira Guerra pela Caxemira, que foi travada entre soldados indianos e as tribos paquistanesas. E isso explica hoje a rivalidade que os dois países têm na região. Saindo desse ponto e olhando para outra parte da disputa territorial no leste, nós temos isso: o estado indiano de Arunachal Pradesh, com os chineses reivindicando esse território. E depois desse ponto nós temos o Butão e o Nepal, que separam a Índia da China. No meio temos um pequeno ponto na região indiana de Sikkim, onde também ocorrem graves conflitos. O aumento das tensões é dado, como dito antes, pelo novo cinturão chinês, que está cercando a Índia e principalmente ignorando o novo projeto. Visto que o governo da China está construindo portos e rodovias no Sri Lanka, Mianmar e no Paquistão, todos os países vizinhos da Índia. No Paquistão, o projeto é maior ainda, com os chineses construindo o corredor econômico do Paquistão, que contará com rodovias e ferrovias, além de diversas indústrias por todo o país. E o que preocupa a Índia é o fato de que o Paquistão já é o seu maior inimigo. Além disso, os chineses também estão construindo uma gigantesca ferrovia que vai ligar literalmente a China até a cidade de Londres, passando pelo Cazaquistão, Rússia e vários outros países europeus, além da nova Rota da Seda, que ignora completamente a Índia. Mas os problemas não acabam por aqui. Essas aqui são basicamente as regiões de comércio marítimo mais importantes do mundo. O Estreito de Bab el-Mandeb, que liga quase todo o comércio marítimo mundial entre a Europa e a Ásia. O Estreito de Hormuz, que liga os maiores produtores de petróleo com o resto do mundo. E por fim, o Estreito de Malaca, onde temos os países economicamente mais importantes da Ásia. O problema é que a China tem projetos de infraestrutura em quase todas essas regiões. E isso poderia acarretar pelo controle destes estreitos e banir assim produtos indianos da região. E em uma forma de reagir a esse avanço chinês, a Índia começou a trabalhar na estratégia do colar de diamantes. O
governo indiano está realizando acordos e acessos a bases militares estratégicas ao redor do mundo. Em 2018, o primeiro-ministro indiano Modi assinou o acordo com Singapura para a marinha indiana poder reabastecer os seus navios e rearmá-los naquele porto. O mesmo aconteceu com os portos de Sabang, na Indonésia, e com o porto de Dukme, em Oman, com os indianos conseguindo acesso assim ao Estreito de Malacca, onde passam mais de 70% das importações de petróleo chinesas e 60% de todas as importações do país asiático. A estratégia indiana engloba também um acordo de cooperação entre países, sendo o primeiro deles a Mongólia, que terá acesso à linha de crédito indiana para o desenvolvimento do país. Posteriormente, o Japão, que junto à Índia vai colaborar no corredor de crescimento Ásia e África. Se conectarmos todos esses pontos estratégicos indianos, isso resultará no tal colar de diamantes, que poderá manter o país tendo a sua maior influência na Ásia. Para além disso, tem um outro ponto que preocupa o governo chinês com relação à Índia. A população da Índia está concentrada nos estados indianos do norte, que correspondem a quase 30% da população indiana. Do outro lado, na China, ocorre exatamente o contrário, com as províncias mais populosas todas na costa leste chinesa. Por sua vez, a região mais próxima da Índia, o Tibete, tem apenas 3 milhões de habitantes, sendo a penúltima região administrativa mais populosa da China. Este gigantesco conflito que ocorre aqui só não é mais intenso por causa da barreira natural dos Himalaias. A verdade é que, por ser uma região extremamente montanhosa, a dificuldade em acessá-la é muito alta. É exatamente por isso que não há grandes bases militares nessa região, e sim pequenos pontos estratégicos de cada lado. No lado chinês, para se ter acesso à região de Aksai-Chin, existe apenas uma única rodovia, que leva até lá. Trata-se da G219, que se estende por praticamente todo o Tibete. Já do lado do indiano, existe o maior número de estradas que se estendem por toda a Caxemira indiana. Por ambos os países não terem consenso em relação às fronteiras, elas são desmilitarizadas em certas áreas e isso faz com que ocorra vários conflitos físicos entre militares. Em 15 de junho de 2020, na região de Ladakh, cerca de 300 militares indianos e chineses se confrontaram com apenas a sua força física, foram no soco mesmo, e mais de 40 militares morreram. E considerando essa corrida entre Índia e China para ver quem é o país mais influente na Ásia, essa disputa não tem data para acabar. Com a imensa expansão chinesa por toda a Ásia, isso só tende a acarretar em uma piora naquela região específica da fronteira entre a Índia e a China. Agora me diga vocês acham que a China tem condição de se colocar à frente da Índia nesse conflito? Será que a Índia consegue dar a volta por cima e frear o avanço chinês no continente? De que lado você está? Como que o Brasil poderia se beneficiar com isso? Deixa aqui nos comentários e vamos seguir a discussão por lá.